Vamos falar, todo mundo falando aqui que eu tô sem memória e tudo mais. Mas tem Alguém fala. Você quer falar da Liga agora ou você quer falar da Olimpíada, da convocação para Vamos falar da Olimpíada, a gente junta as coisas e depois fala da Liga. Boa, boa. Vamos lá. gerar a seleção, né? Perfeito. 50 nomes, está todo mundo lá. Vai ter futebol com esses caras convocados? Não. Fala aí, Arnaldo. Não, a questão assim, a lista que vai ser anunciada pelo Jardine nessa semana será a lista de 18, certo? 18 desses 50. Esses 50 é uma lista prévia, que tem vários jogadores acima de 23 anos, por exemplo, né? Só podem 3. E ali tem um... Agora, como você falou ali no início, tem uma série já de avisos de que clube X não vai liberar Y e tal e tudo mais. Mas acho que a principal preocupação é a questão do Flamengo, que teve na última convocação, somando olímpica e principal, os desfalques todos que fizeram com que a diretoria solicitasse a paralisação do campeonato agora com a Copa América e tivesse 2 jogos adiados pelo Brasileiro contra o Grêmio e o Atlético Paranaense. E aí, pelo que eu entendi, existe o Mauro pode até trazer mais informações, existe a ideia do Flamengo de não liberar ou liberar com algumas condições um jogador que deve ser o Pedro, o convocado, né? E acho que a ideia, que é o mínimo que seria plausível, é liberar o Pedro quando o Gabigol estiver de volta. Basicamente isso. A Copa América e a Olimpíada, elas não conflitam, mas a seleção olímpica vai se apresentar antes, treinar, ficar lá, tal, não sei o que lá. E aí vai ter um período de conflito, de ausências, né? De convocados para a Copa América e convocados para a Olimpíada. É aquilo que eu falo. A coisa mais sabotadora para um time é convocar o seu jogador e o seu reserva. E isso está acontecendo no Flamengo. Exatamente. Vem cá, então, fala aí uns nomes aí que estão. Do Flamengo tem o Pedro, tem o Gabigol também, tem um monte de caras que estão na seleção principal, por exemplo. Foi uma lista elaborada antes mesmo da convocação da Copa América, né? Tá o Everton do Palmeiras, Gabriel Menino, tem um monte de gente. No São Paulo Lisieiro, que já foi, né, na outra convocação. E aí, assim, como não é data FIFA e não é obrigatória a liberação por parte de nenhum clube, a CBF ou o Jardim, a turma, contam com a vontade, e às vezes o cara quer ir para a Olimpíada, sei lá, aquela coisa, dos jogadores e também de uma negociação prévia. Acho que vai ter que ter 18 telefonemas dizendo sim antes da convocação, senão vai ser o fulano foi, mas não quer ir, o outro foi, não, né? Antes de ter essa confirmação da lista dos 18, né? Eu imagino que seja por aí, e acho que os clubes europeus que cederam seus jogadores para a Copa América, esses aí, como o PSG se manifestou em relação ao Neymar e o Marquinhos, que estão na lista olímpica também, não tem menor cabimento. Você libera o seu jogador por 50 dias, 60, não dá, né? E aí, Mauro? É o fim do mundo, né, meu? Mas agora, com esse negócio de liga, pô, será que vai precisar liberar esses caras? Pior que na hora H libera, né? Esse é o fim do mundo. Assim, o que eu tenho dúvida é justamente por conta desse confronto aí, do Flamengo especialmente, né, com a CBF, né? De que maneira eles vão lidar com isso. Eu acho que, assim, tem que liberar ninguém. O jogador quer ir. Então tá bom, explica para o jogador o seguinte. Lembra o caso do Pedro. Pô, Pedro, deixa eu lembrar uma coisa para você. Você custou 14 milhões de euros, não está pago ainda. Você tem um ótimo salário, certamente você tem um ótimo salário do clube, né? Os seus empresários ganharam ali corretamente as suas comissões na transação, porque sempre tem isso, tem os empresários que ganham, todo mundo está ganhando. Uhum. Cara, eu não posso chegar e abrir mão de você do nada para você jogar a Olimpíada. Mas eu tenho esse sonho, sim. Você tem o sonho da Olimpíada, tem o sonho da Copa do Mundo, e eu tenho o sonho de ganhar o Campeonato Brasileiro de novo, meu irmão. A Libertadores. E é isso, cara. Então, já que o jogador de futebol fala tanto em profissionalismo, tem que ser profissional, cara. E acabou. Ponto final. Vai fazer biquinho? Não tem essa. Não tem essa. Eu acho que isso precisa mudar, entendeu? E os clubes têm que mudar isso. O jogador é diferente. Por que o jogador é diferente? Que história é essa? Quer jogar Olimpíada? O torneio de futebol olímpico é um torneio mequetrefe.
O Brasil jogou contra a África do Sul, Honduras, sei lá mais quem, os jogos horrorosos, na outra Olimpíada aqui no Brasil, em 2016, e foi ruim, 0-0 os 2 jogos iniciais, aí depois aí ganhou um jogo da Dinamarca, e foi, e daí jogou a final contra a Alemanha, que tinha alguns jogadores que hoje até são jogadores que têm ali um certo destaque. O Sully estava naquele time, que é jogador de defesa, zagueiro do Bayern, o Brandt, que é do Borussia Dortmund, o Gnabry, que jogou hoje, na época estava... O Gnabry, na época, você tem uma ideia, ele era uma promessa do futebol alemão, o Arsenal emprestou para o West Bromwich, ele voltou do West Bromwich, fez pouquíssimos jogos, e aí ele foi vendido para o Werder Bremen perto da Olimpíada. Ou seja, ele era uma promessa, não veio, era um jogador que estava ali, chegando, o Werder Bremen mal chegou, porque na época eles fizeram um acordo lá com os alemães, falaram, não vamos sacanear os times, vamos convocar jogadores. Eram 2 jogadores já com mais idade, não eram nem usados que todas as vagas, se não falha a memória, e vários garotos, que alguns decolaram mais, outros menos, estão em times menores, um está no Hertha Berlim, o outro está no Colônia, mas assim, eram jogadores na época que não eram solicitados pelos clubes. Era como se, por exemplo, no lugar do Pedro fosse o Rodrigo Muniz. Isso. Aí você fala, pô, mas o Muniz, sim, mas se você tem o Pedro e o Gabigol, o Muniz é o terceiro. O Gabigol voltou da Copa América, né? Porque até lá já acabou. E o Pedro está à disposição, o Muniz é o terceiro. Então, vamos levar o Muniz? Porra, legal. O garoto começando, o Pedro jogou na Europa e voltou, gente. O Gerson foi vendido agora por uma puta grana. Não é jogador para a Olimpíada, gente. Você botar a garotada. Você vai no São Paulo agora, vai pegar, sei lá, o Sara? Não, pega um garoto da base que está subindo lá, um menino. Vai pegar o Gabriel Menino? Não, pega um daqueles garotos que estão entrando ali agora, que são o 5º zagueiro do elenco, e leva uma seleção de jovens, até para você observar, ver o comportamento, né? Como alguns desses jogam, como o próprio Gnabry, que está na seleção hoje, que joga a Eurocopa, né? Quer dizer, saiu pelo menos um ali, aí teria que verificar a lista para ver se tem mais gente. E para os próprios jogadores faz mais sentido, né? Tem outros caras que estão em outro nível. O Gabriel Menino deve estar pensando na convocação, talvez para a seleção principal, para a Copa, exatamente. Olimpíada, né? A Copa no final do ano que vem. O Gabriel Menino tem chance de ir para a Copa do Mundo, ele vai pensar o quê? Pô, eu quero ir para a Copa do Mundo. Até porque ele joga de lateral, joga de meio-campista, não existem tantos laterais, acho que não. O que ele pode evoluir daqui até o ano que vem? Né? É isso. Ele pode evoluir, depende muito também do técnico, tudo, de como joga o time, mas ele pode evoluir, ele já tirou a página de um torneio de jovens, e o torneio olímpico tinha que ser um torneio de jovens, para você levar a garotada. Ah, mas a medalha de ouro, já ganhou a medalha de ouro, nem se faz o saco esse negócio de medalha de ouro, não. Pô, já ganhou. Então, já ganhou, exatamente, nem isso mais tem, né, meu? Acabou, ponto final. Mas acho que os clubes deveriam se posicionar firmemente, os jogadores têm que entender, cara. Tem que entender, eu sei que o jogador de futebol é mimado, não sei o quê, mas, cara, qual é? Então você convoca, contrata o cara, paga uma fortuna. Que relação profissional é essa, gente? O cara, eu quero ir para a Olimpíada e tal. Não jogar aqui no clube, cara. E fico pensando até pagar a multa rescisória. Fico pensando até do ponto de vista de desafio para esses caras, né, meu? Pô,